Olá, pessoas, tudo bem? Já comecei a cair no brinco. Já estou para fazer esse vídeo há muito tempo. Ele é um estudo, né, sobre as cartas pedagógicas, que é uma modalidade, digamos assim, de escrita que eu tive acesso durante o mestrado em inclusão. Não sei se vai dar muito certo aqui minha apresentação, porque eu estou no computador fazendo uma gravação e vou passar os slides no meu celular, porque não estava dando certo de outra maneira. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar aqui. O tema desse encontro de hoje, né, são as cartas pedagógicas, tópicos epistêmico-metodológicos na educação popular. É baseado num livro com esse mesmo nome, né, e eu vou fazer uns principais apontamentos. Eu fiz essa discussão no grupo de estudos no ano de 2021, estou aproveitando o mesmo material e o tema é extremamente contemporâneo, bacana, novo, e eu amei ter acesso a esse tema e aprender sobre isso um pouquinho só no mestrado e espero aprender bem mais, né? Mas por enquanto é isso. Eu vou passar o slide aqui no meu celular. Esse livro, né, com o nome anterior, que está no slide, né? Cartas pedagógicas, tópicos epistêmico-metodológicos na educação, foi organizado por Fernanda dos Santos, Paulo e Ivo Dickmann, em 2020. É um trabalho muito novo. E aí está o texto. As cartas buscam oportunizar uma reflexão sobre o processo de descolonização do pensamento latino-americano a partir das cartas de Carlos Rodrigues Brandão e da pedagogia da libertação inspiradora da educação popular e de base freiriana. Essa desconstrução do pensamento colonial tem uma essência crítica e a desconstrução de relações de poder e dominação, sendo também uma crítica direta à modernidade e ao capitalismo, que é o sistema de exploração vigente. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso lá na frente. As cartas pedagógicas estão interligadas com a educação popular, defendida por Paulo Freire e Brandão, compreende todo e qualquer ser humano como produtor de conhecimento, reconhece que o contexto de cada estudante importa e respeita a cultura, os conhecimentos populares, os valores e habilidades individuais que todos trazem consigo. Demonstra uma forma de produção de conhecimento com mais íntima articulação entre teoria e prática, segundo Paulo Dickmann, 2020. É uma fala que está sendo devolvida a quem é de direito. É aquele lugar onde qualquer cidadão, qualquer pessoa pode se expressar através de uma carta. Sendo um estudante, sendo um artista, sendo um professor, sendo aquele professor que se encontra no chão da escola. É a retirada daquele lugar que a gente muitas vezes acha que a escrita está e pertence, né? É aquele achismo. A escrita pertence a acadêmicos, né? A grandes estudiosos, a grandes filósofos. A carta pedagógica ela vem para tirar essa ideia e dizer, não, você também tem o direito de se expressar, você também pode produzir ciência através de uma carta pedagógica. E também, mais lá para frente, vocês vão entender de que forma que isso vai acontecer. De acordo com a viúva de Paulo Freire, Nita Freire, em 2020, Paulo Freire escrevia cartas, tinha o hábito de se expressar livremente através delas, eram cartas humanizadas e cheias de engajamento político, baseadas na busca por uma sociedade emancipadora. Ele mesmo chamava suas cartas de cartas pedagógicas. São cartas e são pedagógicas. Tem o objetivo de ensinar ou de passar uma mensagem. Então, a carta pedagógica, ela, como o nome já diz, ela é uma carta, mas ela também é pedagógica, porque ela vai passar uma mensagem, ela vai passar um ensinamento, ela vai trazer uma reflexão que vai levar a outras reflexões e, consecutivamente,
à aprendizagem, né? Ao aprendizado de alguma coisa que ela traz ali como objetivo e proposta. Só um momentinho, vou mudar aqui o slide do meu celular. Pronto. Os trabalhos, isso aqui é uma foto de um fórum que teve aí abertura para a produção de cartas pedagógicas, mostrando que é algo que na academia já está começando a acontecer, né? Os trabalhos submetidos devem apresentar pesquisas ou relatos de experiência, concluídas ou em andamento, sendo que a carta pedagógica deve contemplar de forma criativa um argumento relativo à obra de Paulo Freire. Esse foi um congresso, na verdade, um fórum de leituras de Paulo Freire. Aconteceu no ano de 2021, se eu não me engano, 2020, 2021. E aí eu só trouxe para mostrar que provavelmente esse tipo de trabalho será muito mais valorizado daqui para frente. Então, a gente já pode começar a pensar nas escolas, nos ambientes de trabalho, de que forma a gente pode começar a produzir também cartas para a gente poder se colocar e encontrar o nosso lugar de fala. Uma carta sobre as cartas. Esse trecho ele é retirado de uma chamada. Não, na verdade, essa é a primeira carta do livro, porque esse livro ele é composto por cartas, né? Ele fala sobre cartas, ele ensina sobre as cartas e ele é feito através de cartas. Então, ele está, digamos assim, ensinando como você pode construir e escrever uma carta. É a primeira carta do livro, né? É de Brandão, é uma carta sobre as cartas. Diz que uma característica das cartas é uma leitura leve, de fácil entendimento, relata sobre os anos de fogo, é muito interessante. Eu, inclusive, quando li esse trabalho, quando eu li esse livro, eu fiquei emocionadíssima com esse primeiro capítulo, essa primeira carta, porque ela relata sobre os anos de fogo, o apagamento irreversível, essa palavra doeu no meu peito, né, quando vi, o apagamento irreversível de cartas trocadas entre educadores com conteúdo político-filosófico em uma simples e informal carta. É possível visualizar um relato histórico feito por quem viveu aquele momento e nos convida à reflexão, comunicação e registro. Muitas cartas foram apagadas durante a ditadura militar, um apagamento, como diz ele, irreversível. Essa é a segunda carta, né? Ela foi escrita pelos organizadores do livro, Fernanda dos Santos e Ivo Dickmann, Cartas Pedagógicas, Registro e Memória na Educação Popular. Esse capítulo diz que a carta apresenta os aspectos epistêmico-metodológicos das cartas, mostra fragmentos de cartas escritas por Brandão, aponta o diálogo, a dialogicidade, né, como um elemento presente nas cartas, evidenciando o que os autores chamam de uma pedagogia da dialogicidade. E também mostra outro fragmento de carta de caráter teórico e prático. É importante para você que está pensando em escrever carta pedagógica, ou pensando em escrever, quer escrever um artigo, quer escrever um relato de experiência, até para você que está pensando num projeto de mestrado ou de doutorado, ter um pouco de conhecimento sobre as cartas pedagógicas, que pode acabar te dando alguma ideia e te ampliando, assim, sabe, o leque de possibilidades para a sua escrita. Cartas pedagógicas, mais que ferramentas de comunicação, são um convite para uma pedagogia engajada, ética e ética politicamente. Elas convidam para esse engajamento. Não é simplesmente um artigo científico ali seco, onde você lê uma história e vê o que os outros autores falaram. Quem escreve uma carta pedagógica, ela está convidando a outra pessoa que está lendo a participar daquilo, a participar daquela reflexão. Ela é, de certa forma, menos formal, ela é mais informal, né? Porém não menos científica. As 10 características de uma carta pedagógica, escrita por Ivânio Dickmann. A carta tem
o início na página 37, né? Essa página desse livro. Traz uma ideia sobre a formatação e a proposta de escrita da carta pedagógica. Então, é nesse capítulo que você vai ter uma ideia, mais ou menos, como formatar essa carta pedagógica. Ela segue um pouquinho a linha da escrita científica, mas não tanto. Menos formal, um pouco mais aberta para a parte da formatação, e também depende do congresso, da revista para a qual você vai submeter. Só um momentinho. Uau! A estrutura de uma carta pedagógica é mais maleável, mais livre do que de um artigo acadêmico, por exemplo. Isso possibilita que mais gente escreva sobre suas aprendizagens e compartilhem, né, os seus conhecimentos. Dickmann, 2020, página 38. Então, essa parte, né, essa citação do Dickmann, vem a corroborar com o que eu disse, né, que a carta pedagógica ela está aí para lugar de fala, para aquela pessoa que está, de repente, só citando exemplo, né? Aquele professor que está em sala de aula, que não tem acesso à academia, que ainda não fez um mestrado, ou de repente até uma pós-graduação, talvez nem uma graduação, ele também pode escrever uma carta pedagógica, por que não? Né? Porque ele tem a experiência dele, a vivência dele, as histórias dele para contar, dele ou dela para contar, né? E a carta pedagógica chama para que isso mesmo, para que as pessoas que estão ali na prática, trabalhando, atuando, possam teorizar essa prática, mas também não é de qualquer maneira. Ainda segundo Dickmann, 2020, página 38, a carta pedagógica foi um gênero cultivado por Paulo Freire e outros grandes nomes da nossa história, como Che Guevara, Antônio Gramsci, Rosa de Luxemburgo, São Paulo Apóstolo, Francisco de Assis. Então é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Né? Isso só está chegando agora, teoricamente agora, né? Para o mundo acadêmico, vamos dizer assim, mas elas já existem há muito tempo. O próximo. 10 características de uma carta pedagógica baseada em Dickmann. Aí temos aí as 10 características, muito importante a gente se ater a essas características. Primeiro, ponto de partida. Toda carta pedagógica tem seu início na história de vida e na realidade de quem escreve. Em outras palavras, escrevemos a partir do que vivemos e de onde vivemos. Logo, uma carta pedagógica sempre expressará nossa vida, nossa realidade, nosso trabalho. Embora óbvio, este elemento nos ajude a entender a dimensão humana, concreta que a carta traz em suas linhas, quando eu digo que a minha carta parte da minha vida, eu estou me referindo que eu escrevo a partir das minhas experiências e os meus saberes acumulados. O que sei é compartilhado na carta e serve de insumo para os meus interlocutores que aprendem comigo, me respondem, me ensinam a partir do que eu já sei. Por outro lado, minha vida não está suspensa no vácuo, no espaço sideral, né? Vamos dizer assim. Ela está encarnada numa realidade concreta. Então, minhas palavras estão da mesma forma enraizadas neste contexto concreto. A síntese da história de vida do humano e do contexto concreto de um mundo é o ponto de partida de toda a criação de uma carta pedagógica. Quem escreve compartilha sua vida, seu mundo, com quem lê. Então, o objetivo é compartilhar aquilo que eu vivo, a minha experiência, a minha vida, com quem lê. Eu vou citar até um exemplo. Eu sou professora da sala de recursos. Eu quero compartilhar experiências com outros professores da sala de recursos. Eu vou escrever cartas pedagógicas direcionadas para essas pessoas, ou para as mães e pais e responsáveis pelos alunos que eu atendo na sala de recursos. Eu quero dividir com eles o que eu tenho aprendido e vivenciado na sala de recursos. Então, a carta pedagógica ela tem esse objetivo desse diálogo mesmo. O segundo objetivo é o objetivo da escrita.
Toda escrita é um discurso e, assim, tem uma intencionalidade. Pois bem, a carta pedagógica quer indicar um diálogo sobre o tema que o autor ou autora decidiu provocar em seu interlocutor. É relevante nos perguntarmos qual o objetivo de escrevermos uma carta pedagógica, pois toda escrita é um discurso e, assim, tem uma intencionalidade. Pois bem, a carta pedagógica quer iniciar um diálogo sobre o tema que o autor ou autora decidiu provocar em outra pessoa, no seu interlocutor ou sua interlocutora. Quando eu escrevo, eu quero com esse diálogo ensinar ou aprender sobre algo que me interessa. A escrita da carta é o sinal de abertura para o diálogo. Ela questionará, proporá, criticará, enfim, instigará essa conversa sobre o tema, aquele tema para o qual você vai no qual você vai se debruçar e você vai escrever. Ok? Você quer iniciar um diálogo, uma reflexão sobre esse tema. Estou conectado a uma ou mais pessoas que compartilham comigo sua visão de mundo. Estamos juntos, unidos, de mãos dadas, na mesma direção. Portanto, outro objetivo de uma carta pedagógica é nos conectar. Outro objetivo da escrita das cartas pedagógicas é estimular o registro das nossas ideias. Muito se pensa no que se faz no campo da educação, porém pouco se registra, nós sabemos disso. As cartas pedagógicas podem se tornar um instrumento de síntese valiosa na caminhada dos grupos populares, universitários, estudantes, professores, sistematizando uma caminhada, um projeto. Eu até sugeri, na época que eu fiz esse encontro para falar das cartas pedagógicas, com um grupo de pesquisas, eu sugeri que construíssemos cartas. Não tivemos essa oportunidade, eu espero ter essa oportunidade ainda, com um grupo de estudos ou com um grupo de trabalho, mas eu acho importante, sabe, a equipe, o grupo, produzir algo junto sobre aquele mesmo assunto, mas com um olhar diferente, porque é um olhar que vem da prática de cada um, muito interessante. Por que é pedagógica? Deseja produzir conhecimento e tem uma postura política. Isso diferencia a carta pedagógica de outras cartas. Me desculpem, assim, eu estou um pouco perdida no olhar aqui, porque eu estou passando o slide, eu estou gravando aqui, eu estou passando o slide aqui, e eu estou visualizando aqui no meu celular. Acredito até que esteja dando algum eco, mas eu só vou saber depois que eu gravar, né, que eu olhar a gravação. Vamos lá, porque é pedagógica. Qual é a diferença de uma carta pedagógica para outras cartas em geral, né? A resposta é que a carta pedagógica, ela tem dois elementos, né? Que é uma mistura, vamos dizer assim, convencional, né? Ela deseja produzir conhecimento e tem uma postura política. Isso diferencia a carta pedagógica de outra carta. Então, ela tem esse objetivo de produzir conhecimento, né? Através de uma informação embasada, de uma proposta de reflexão embasada, e ela também tem um objetivo, uma postura política, que é promover uma mudança, esse ato de indignação, ou esse ato mesmo de reflexão, que é uma postura política. A reflexão compartilhada pelo remetente estimula uma nova prática do receptor, ou uma nova reflexão que é desenvolvida ao remetente. O diálogo é o diálogo se fazendo no vai e vem dos textos, sejam cartas propriamente ditas ou e-mails, por exemplo. De outro lado, a carta pedagógica parte de uma posição política e pedagógica claramente definida. Ela tem intenção clara de ser um instrumento de diálogo e, assim, ser um pronunciamento do mundo, de mundo, na verdade. A postura de quem dialoga é intrinsecamente progressiva e o fruto desse diálogo pode ser a evolução de quem dialoga. A carta é pedagógica porque é política e é política porque é pedagógica. Deixa eu passar o slide. Efeito da carta pedagógica. Ela não é enviada somente para dar aviso. Ela gera um movimento. Dickmann, 2020, página 42, cita os 4 efeitos de uma carta pedagógica segundo Gadotti. Ela convida à aproximação, convida ao diálogo, chama a resposta, chama a continuidade e estabelece uma relação pessoal. Daí vem a parte dela ser informal, mais informal.
Quero refletir agora sobre o efeito de uma carta pedagógica, sobre o efeito que uma carta pedagógica causa nos interlocutores. Ela não é enviada somente para dar avisos, ela gera um movimento, né? E aí o professor Moacir Gadotti, na carta pedagógica, no livro Pedagogia da Gratidão, cita 4 efeitos de uma carta pedagógica, né? Que são esses efeitos aí. Veja que é um convite à aproximação, ao diálogo, e faz com que as pessoas se acheguem, fiquem próximas umas das outras. É um gesto amoroso, de humildade, de complementariedade. Da mesma forma, chama a resposta, é uma continuidade, é fazermos parte um do outro, uma extensão de mim que se conecta ao outro. Aí eu vou dar mais um exemplo, né? Um professor que está passando de uma dificuldade de adaptação de um recurso para um aluno específico em sua sala de aula. Ele pode compartilhar isso com um colega, essa angústia, esse desejo de aprender, aquilo que ele já fez e deu certo, o que ele fez e o que não deu. Por que não chamar o outro para esse diálogo, dizendo: aconteceu isso comigo? É claro que não com essas palavras, né? Caro colega de profissão, aconteceu isso comigo e com você, né? O que você fez, o que você faz, o que você pensa sobre isso, o que você reflete, o que podemos fazer juntos, quais são os caminhos, enfim. Para finalizar aqui essa parte, através da carta pedagógica, percebemos a carga de vida e de amor das pessoas, dos profissionais. Escrever é compartilhar vida. Vamos para o slide 17. 17 já. O conteúdo da carta pedagógica. Pode-se dizer que uma carta pedagógica é uma mensageira que pode levar e trazer muitas coisas. No sentido mais pragmático, pode-se dizer que uma carta pedagógica é uma mensagem que pode levar e trazer muitas coisas. Nas cartas pedagógicas, que até agora produzi, estimulei a escrita e li, verifico. Essa fala é de Mauri Cruz. Ele diz que verificou alguns elementos que constituem a carta pedagógica enquanto conteúdo. Ele aponta que os conteúdos da carta pedagógica são notícias, informações, mensagens, reflexões, e são 4 formatos de conteúdo que abrem um leque, né, sem fim de possibilidades para a produção de conhecimento. Uma notícia pode ser disparada de ambas as discussões, quem deu a notícia, qual o objetivo de anunciar essa notícia, repassar a informação enriquece os nossos interlocutores e abastece a nossa base social de dados, que podem ser preciosos numa tomada de decisão coletiva. Vejamos o exemplo que eu dei anteriormente, né? Coletivamente, como que a gente vai pensar nessa situação que estamos vivenciando nesse ambiente de trabalho. As reflexões, por sua vez, são um motor de mudanças possíveis, são um impulso de transformação, elas geram outras reflexões que podem se tornar a resposta da carta pedagógica. Mas disso ele diz que irá tratar em outro momento, um momento posterior. Então, a partir do momento que eu leio essa carta desse colega, compartilhando suas angústias, isso pode gerar em mim, gerar no outro, a necessidade, a vontade, a oportunidade de resposta. E assim escrevermos mais cartas e dialogarmos e construirmos juntos aí, juntos e juntas, a resposta para alguns problemas, né? Escrever exige compromisso. Escrever uma carta exige compromisso de quem escreve com o que escreve. Essa é a parte mais formal, que eu digo assim, da carta. Né? Escrever uma carta exige compromisso. Portanto, antes de iniciar suas linhas, considere uma breve análise do que você está disposto e disposta a assumir no envio de uma carta pedagógica. Pode ser uma postura pedagógica crítica, pode ser a sua opção metodológica criativa, inovadora, pode ser suas dúvidas, expressões de forma organizada para iniciar um diálogo com um parceiro dialógico, uma busca de solução, pode ser suas reflexões compartilhadas em um coletivo do qual faça parte, queira aprofundar sua caminhada. E aí ele traz aí, dentro do livro, algumas sugestões. Lembrando que esse vídeo, esse encontro, essa reflexão, esse momento sobre a carta pedagógica,
é toda baseada no livro, então é um convite para a leitura também desse livro, para que a gente possa se aprofundar nas cartas pedagógicas, que são muito interessantes. Recentemente, eu participei de um capítulo de um livro, Cartas a Paulo Freire, com uma carta que eu escrevi, endereçada ao mestre Paulo Freire, foi publicada no livro Cartas a Paulo Freire. E eu acho que vamos para o próximo. As potências da carta pedagógica. Capacidade de atingir as pessoas nos aspectos lógicos, racionais, de tocar os corações das pessoas, segundo Dickmann. O livro é muito rico e ajuda muito quem quer começar esse caminho da escrita pedagógica, das cartas pedagógicas. As cartas pedagógicas têm uma potência, que são identificadas pelo professor Jaime José, não sei se pronuncia Zitkowski, e se expressa uma capacidade de atingir as pessoas nos aspectos lógicos, racionais e de tocar o coração das pessoas. Uma carta pedagógica atinge os aspectos lógicos, racionais, através das informações que o texto escrito aborda. Atingir a lógica humana é importante para dar sentido prático ao que escrevemos. A partir do momento que você traz essa proposta dessa carta pedagógica numa linguagem mais popular, mais acessível e do seu lugar de fala, e você endereça essa carta para outra pessoa que tem o mesmo lugar de fala, né? Vamos falar profissionalmente falando, você toca essa pessoa porque está dizendo respeito a ela também, você gera esse movimento e você trabalha com a lógica humana, né, de refletir sobre realmente isso está acontecendo. E aí, vamos fazer o quê? E vamos produzir mais cartas? E não é só produzir carta, né? Vamos refletir sobre o que está acontecendo e o que nós vamos fazer para que a gente possa gerar também um movimento não só de escrita da carta, mas um movimento de mudança dessa realidade, né? Que essa realidade mude, que ela atinja outro patamar, que ela chegue a outras pessoas, né? Então, a carta pedagógica ela tem muita potência. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Para quem escrevemos? Quem irá? Com qual finalidade? Qual o impacto das minhas palavras na vida de quem lê? Aqui a gente tem que pensar sempre, né? Como que a outra pessoa vai receber essa carta? Essa carta tem que ter um rumo, ela não pode ser uma carta sem rumo. Ela tem que ser endereçada e pensada em alguém. Né? Venhamos e convenhamos que se eu escrevo uma carta, sempre dando o meu exemplo, né? Meu local de fala. Se eu escrevo uma carta endereçada a uma colega da sala de recursos que exerce a mesma profissão que eu, compartilhando com ela uma angústia diante de um desafio que é atender uma pessoa com uma deficiência específica, porque eu tenho pouco conhecimento, porque eu não tive preparo, porque eu não fiz curso para essa deficiência. Eu sei que eu preciso me preparar, porque essa é a minha profissão, mas eu estou com esse problema, essa situação para resolver agora. E eu estou angustiada, porque neste momento eu vou falhar com o meu aluno. E aí eu estou escrevendo essa carta para uma amiga. Eu estou escrevendo para uma amiga ou estou escrevendo para toda uma categoria que está ali podendo vivenciar ou vivendo já, ou que já viveu a mesma experiência que eu. Então, assim, quando você endereça essa carta, você atinge, né, uma ampla gama de pessoas que, de repente, muitas vezes não seriam atingidas. Por quê? Será que essas pessoas estão ali de olho, lendo revistas científicas, trabalhos acadêmicos, dissertações de mestrados, teses de doutorado a esse respeito? Será que elas estão tendo acesso a esse tipo de produção? Mas uma carta pedagógica talvez não seja um recurso mais fácil para atingir essa camada mais popular, as pessoas que estão realmente mais longe da academia? Aí eu deixo também essa reflexão. Resposta da carta pedagógica. Devemos incentivar a resposta da carta pedagógica, as cartas pedagógicas, para concretizar a vivência de uma nova cultura dialógica, tanto de escrita da palavra quanto da leitura da realidade de vida. Mesmo que, em um primeiro plano, essa resposta seja apenas uma reflexão não exteriorizada.
Então, a carta também traz essa proposta de vamos lá, vamos. O que você acha? Como que você pensa? Eu até vou. Depois eu vou compartilhar com vocês eu vou ver se eu acho o link do trabalho, do livro que eu participei, da carta pedagógica, e vou deixar na descrição do vídeo, para vocês baixarem o livro ou pelo menos o capítulo. Né? O capítulo eu me comprometo a deixar aí na descrição do vídeo, para que vocês vejam. Exemplo, se eu conseguir deixar todo o livro, eu vou deixar todo o livro, porque aí vocês terão acesso a todas essas cartas pedagógicas produzidas nesse livro. Então, mesmo que o outro não escreva uma carta pedagógica dando a resposta, ela vai tentar trazer isso à tona, fazer com que a pessoa pense, opa, né, e agora? Devo escrever também, mas, nossa, realmente a gente não tem tempo para se preparar para estudar, mas de repente tem esse caminho, mas talvez a gente possa fazer uma formação, de repente a gente pode chamar uma pessoa específica para a nossa reunião quinzenal lá na escola, ou mensal, né? Podemos pensar em estratégias, então isso, de certa forma, é uma resposta não exteriorizada, né? Só essa parte da reflexão, e já é super válida, né? 10. Método da escrita da carta pedagógica. As cartas pedagógicas podem ser escritas de uma diversidade de formas, os métodos podem ser elaborados ou mais livres. As cartas pedagógicas, eu diria, estão abertas à criatividade dos seus escritores. A escrita pode ser individual, quando queremos dialogar sobre algo mais íntimo com o nosso parceiro dialógico. Pode ser uma escrita coletiva, quando um grupo decide registrar, sistematizar e compartilhar sua caminhada com outros grupos. Aqui eu não vou compartilhar com vocês, né, porque eu nem tenho no momento, mas na ocasião eu fiz uma carta para o meu grupo de pesquisas e fiz a leitura dessa carta durante a apresentação. Não vou fazer agora, vou finalizar aqui a apresentação, porém, vou dizer que vou deixar com certeza na descrição do vídeo o link de algumas cartas pedagógicas, ou do livro, ou da minha carta pedagógica. Alguns exemplos eu vou deixar para vocês. E com certeza que no YouTube também vocês devem achar outras informações. Eu acho um tema extremamente importante, muito importante. Então, eu super indico que vocês pesquisem mais para conhecer um pouco mais sobre as cartas pedagógicas. Muito obrigada, boa noite. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gostaram do vídeo hoje, por favor, sigam o canal, deixem aí o like. Se quiserem comentar também, fiquem à vontade. Me sigam no Instagram, @professora Carla Beatriz. Um abraço, boa noite. Vou interromper a gravação e até breve.